Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Chiaradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco do material que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar seu trabalho com a obra Minha Sombra, escrita pelo Sérgio Caparelli e ilustrada pelo Chico Baldini. Nesse material, há informações sobre as principais características da obra, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar essa obra na sala de aula e, claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores de primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos lá? Minha Sombra traz 24 poemas em que o lúdico transcende a temática e mostra, em formato de poesia, a potencialidade imaginativa da infância. Mas não só! Os poemas do livro são contemporâneos e acessíveis, aproximam a linguagem poética com seus jogos lúdicos do leitor em formação. Trata-se de um livro que permite diversas leituras que podem, inclusive, ser não sequenciais. E por trazer poemas tão diversos, ele pode ser consultado sempre ao longo do ciclo de 3 anos, do primeiro ao terceiro ano. Outra característica importante do livro é o trabalho com as linguagens verbal e visual. Em Minha Sombra, as ilustrações são chave, pois ora abrem as portas da leitura e entregam o sentido, ora trancam-na e escondem de maneira a convidar o leitor a uma leitura mais profunda. Em alguns poemas, como ocorre em Carnaval, o título realiza uma função semelhante à das imagens, enriquecendo as oportunidades de leitura e abordagens pedagógicas. As ilustrações têm em comum o estilo caricatural típico do cartoon, em que há um distanciamento do realismo e a estilização de algumas características. O pesquisador Scott McCloud vê na simplicidade do cartoon uma possibilidade de universalização. Ou seja, o cartoon, por usar traços intencionalmente mais simples e sem detalhes, tem a capacidade de representar qualquer pessoa. Em Minha Sombra, o estilo cartoon mantém o leitor próximo do texto na medida em que o caráter universal dos desenhos se mantém. Isso fica evidente no poema Seu Lobo, no qual um lobo estilizado traz elementos humanos em estilo cartoon. Seus óculos, sua roupa e seu olhar entediado permitem reconhecimento com qualquer um que já não tem muita paciência com todas as perguntas da Chapeuzinho. Portanto, como você já deve ter notado, por meio deste material convidamos você para assumir um papel muito especial na formação dos seus estudantes, o de mediador e mediadora da vivência subjetiva de cada um deles com a nova vivência literária oferecida pelo mundo. Você observará que nesse material recorremos à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC e a PNA para identificar e definir as práticas que adotamos, sempre com foco na aprendizagem e de maneira contextualizada ao livro literário. O autor, Sérgio Caparelli, é jornalista e autor de mais de 30 livros. Nascido em Uberlândia, Minas Gerais, foi um habitante de várias cidades, Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Como pesquisador e escritor, já recebeu vários prêmios, inclusive produzindo livros para crianças e adolescentes. Recebeu 5 vezes o Prêmio Jabuti, a primeira delas com um ensaio sobre a televisão brasileira e 4 vezes com livros infanto-juvenis. Várias de suas obras voltadas para o público infantil receberam o selo de ouro e a indicação de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Entre elas, 111 poemas para crianças em 2004. O livro também recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura no mesmo ano, na categoria infantil. Chico Baldini, o ilustrador deste livro, nasceu em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, mas vive na cidade de São Paulo. Ele desenha desde criança e sempre gostou de contar histórias com cores e traços. Graduou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Publicidade e Propaganda. Cursou parte da graduação de Artes Plásticas da mesma instituição. Estudou desenho e pintura na Parsons de Nova York. Seus desenhos já foram muito além de folhas de papel, telas e paredes. Passaram por roupas,
roupas, carros, caminhões, vinhetas de TV, jornais, revistas e livros que considera seus grandes amigos e fontes de inspiração. Atualmente, Baldini vive em São Paulo, desenha e pinta todos os dias para deixar o mundo mais colorido. E quando o assunto é poema, ou quando temos questões sobre esse gênero, faz muito sentido voltarmos a Aristóteles e sua Poética, texto fundador dos preceitos que regeram e ainda regem o fazer poético. Para ele, o poeta deve ser um construtor de enredos, ou seja, deve contar histórias. Em paralelo, não podemos deixar de olhar para os estudos de nossa época. Um aspecto muito característico da poesia de Schiaparelli é seu caráter lúdico. Segundo a pesquisadora Alice Áurea Penteado Mata, quando falamos de poesia infantil, o valor mais evidente é justamente o lúdico, uma vez que possibilita a exploração tanto da questão estética e textual quanto sua potência pedagógica. A pesquisadora afirma ainda que a poesia infantil deve ser como uma brincadeira, construída justamente pelas rimas, ritmo e jogos sonoros e figurativos. Assim, sem temas pré-definidos, serão capazes de cativar e conduzir o jovem leitor já acostumado com o lúdico dos jogos e a magia da fantasia em direção às imagens poéticas. Sem temas pré-definidos, sem extensões estabelecidas, espera-se que os poemas infantis, acima de tudo, cativem seus leitores por seu caráter de magia, pela valorização da sensação que os transporta do mundo real para o possível, construído pelas imagens e símbolos do poema. Minha Sombra é uma obra infanto-juvenil de poesia, cujos poemas estimulam a imaginação da criança para além de sua realidade imediata, sobretudo pelo trabalho com a linguagem tão característica em Schiaparelli. Assim, trata-se de uma obra que tematiza tanto diversão e aventura como descoberta de si, refletindo um livro múltiplo e diverso nos temas e na forma. Ao explorar vastamente a linguagem verbo-visual, Schiaparelli, um experiente e premiado autor para crianças, oferece aos leitores desde poemas narrativos até poemas visuais, mesclando palavra e visualidade e num belo trabalho multissemiótico rico para a exploração do lúdico, do imaginativo e do onírico. Uma leitura multissemiótica é aquela que considera e envolve várias linguagens, ou seja, as várias semioses de um texto, como no caso do livro, a linguagem verbal e a linguagem visual, com cores, formas e texturas. Como diz o próprio Schiaparelli, crianças vivem um período da vida em que tudo tem poder de deflagrar a experiência do maravilhoso. Estimular essa experiência é um dos pilares da mediação literária, afinal é, em primeiro lugar, a fruição que transforma uma criança em leitora literária. Para nós, a obra Minha Sombra favorece enormemente o trabalho com a leitura de palavras, seus sons, suas formas e seus significados. Talvez importe a você saber também que a estrutura verbal de Minha Sombra privilegia versos bastante curtos e palavras comuns, privilegiando também a sonoridade das palavras. Esses são elementos previstos pela atual Política Nacional de Alfabetização, a PNA. Nesse material que organizamos para você, professora, professor, sugerimos práticas de aula que acreditamos serem importantes para seu trabalho no ambiente escolar. Para fins didáticos, embora proponhamos uma sequência orgânica, nós a organizamos em 3 etapas, considerando a abordagem da obra literária: antes, durante e depois da leitura. Em cada uma, indicamos as práticas privilegiadas, o tempo estimado, os materiais ou recursos a serem utilizados, as habilidades e os objetivos de aprendizagem. A primeira aula, dentro do momento pré-leitura, foca num levantamento de hipóteses sobre o livro pelos alunos, o que favorece o desenvolvimento da oralidade. Sugerimos uma atividade em que você apresente a capa do livro e converse com seus alunos sobre as impressões deles, marcando os nomes nela destacados, tais como título, ilustrador, autor. Além disso, você pode conversar com eles sobre o conceito de poema e descobrir se eles conhecem ou reconhecem algum.
A segunda aula, já no momento leitura, propõe justamente uma leitura compartilhada, feita com a turma de maneira conjunta. Nela, sugerimos a você pedir aos alunos, ao final, um reconto de seus poemas prediletos, ou não. Aqui o reconto é uma forma de avaliar a compreensão que tiveram dos poemas e do livro como um todo. A terceira aula procura fazer um trabalho de conexão entre o texto e a imagem. Para isso, o material sugere que vocês analisem juntos detalhes das ilustrações do livro por meio de perguntas e reflexões. As páginas estão indicadas detalhadamente no material. Sugerimos ainda que vocês confrontem ilustração e texto, enfatizando a construção de sentidos a partir da interação entre linguagem verbal e não verbal. Afinal, estamos falando de um livro de poesias com várias camadas de leitura. Além das ilustrações, outros recursos gráfico-visuais também são muito significativos nesse livro. Só para contextualizar do que estamos falando, veja o poema O Bicho Preguiça. Note que a palavra coçou é prolongada por hífens e, consequentemente, o tempo da coçada também. Além disso, o sintagma a cabeça é espalhado circularmente, indicando que toda a cabeça foi coçada. Há mais elementos de leitura assim neste e em outros poemas. A aula 4, pós-leitura, consiste numa análise da escrita de algumas palavras do livro, em especial aquelas com o prefixo des. Nessa atividade, que tem grande força lúdica, você pode pedir para que seus alunos escrevam algumas palavras e criem frases novas ou até versos em que elas apareçam. A aula 5 pede para que os alunos trabalhem segmentação de palavras a partir dos versos do poema Exercícios. Finalizando as atividades da pós-leitura, a aula 6 sugere que você e sua turma elaborem um texto coletivo para ser apresentado com o tema Minha Natureza. Os alunos podem criar uma frase ou textos poéticos sobre uma planta ou animal de que gostam. Para os alunos do primeiro e do segundo ano, você trabalhará como escriba, escrevendo na lousa o texto que as crianças estão sugerindo. Caso sua turma já tenha alunos alfabéticos ou hipótese silábica com valor sonoro, eles podem revezar com você a escrita na lousa. Para os alunos de terceiro ano, organize a turma em duplas e deixe que eles elaborem e enfeitem seus textos. Além dessas sugestões de trabalho, que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos 2 indicações de referências que dialogam, a nosso ver, com a obra Minha Sombra e que podem interessar a você. A primeira é o livro Sombra, de Suzy Lee, pela editora Companhia das Letrinhas. O livro retrata as brincadeiras de uma criança com sua sombra. Nossa segunda sugestão é o livro de Eva Funari, Luas, pela editora Moderna, no qual palavras e imagens estão costuradas com rimas e aquarelas. Esperamos que as questões e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!